primeiro ex-presidente do Brasil a se tornar réu por atentar contra a democracia se manifestou logo depois da decisão do STF. Jair Bolsonaro voltou a negar ter participado de uma tentativa de golpe e disse que a acusação contra ele é grave e infundada. O ex-presidente acompanhou o julgamento no Senado, com parlamentares, no gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Jair Bolsonaro não foi ao Supremo Tribunal Federal, como ontem. Assim que terminou o julgamento no STF, advogados de Jair Bolsonaro vieram aqui para o gabinete de Flávio Bolsonaro. Com o ex-presidente e aliados, acertaram o tom do pronunciamento que o ex-presidente fez à imprensa, criticando a decisão da primeira turma do Supremo, que o tornou réu. Já como réu no pronunciamento, Bolsonaro negou que tenha participado de uma tentativa de golpe de Estado. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. A acusação tem como base a denúncia do Procurador-Geral da República. Segundo Paulo Gonet, o ex-presidente integrou uma organização criminosa com o objetivo de mantê-lo no poder e que ele, Bolsonaro, era o líder da organização. Bolsonaro disse que pediu a desmobilização de movimentos que queriam a intervenção militar no país. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Olha lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Ato contínuo. Começamos a transição. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar o caos, ou estava pensando em outra coisa. Eles cumpriram esse pedido meu. E na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação não descobriram quem porventura seria esse líder. A denúncia da Procuradoria-Geral da República afirma que Bolsonaro não tomou ações para tirar acampamentos golpistas da frente dos quartéis. Paulo Gonet afirmou ainda que Bolsonaro ordenou que o Ministério da Defesa emitisse uma nota visando a dar aos apoiadores do golpe a aparência de que as Forças Armadas acolhiam e incentivavam os acampamentos espalhados pelo país. Bolsonaro disse que colaborou com a transição do governo dele para o de Lula e que, ainda indicado, o atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, pediu o apoio dele, Bolsonaro. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois a entrar em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. Na denúncia, o procurador Paulo Gonet afirma que durante o período de transição, o ex-presidente Jair Bolsonaro manteve reuniões com assessores e militares para tramar o golpe de Estado. Bolsonaro também falou sobre a minuta do golpe. Ele disse que não assinou e que nem convocou os conselhos da República e da Defesa para dar andamento à ideia. E o decreto estava pronto para assinar. Seria então, se eu assinasse, o início do golpe. Segundo o ministro relator,
configurou-se o golpe a partir desse momento. Mas, antes de hipotética assinatura de um decreto de estado de defesa, como está no artigo 136 da Constituição, o presidente da República tem que convocar os conselhos da República e da Defesa. Aí seria o primeiro passo. Não adianta botar um decreto na frente do presidente de estado de defesa e assinar, está resolvido. Não convoquei os conselhos da República e da Defesa. Nem as preparatórias houveram para isso. Ao votar hoje, o ministro Alexandre de Moraes disse que não é normal um presidente derrotado nas urnas discutir minutas golpistas. Na denúncia, o PGR afirma que essas minutas foram apresentadas pela organização criminosa às mais altas autoridades militares e que quando um presidente da República reúne a cúpula das Forças Armadas para expor planejamento minuciosamente traçado para romper a ordem constitucional, tem esse ato golpista em curso, que só não foi consumado porque não teve apoio das Forças Armadas. O Supremo Tribunal Federal afirmou que eventuais questionamentos de réus vão ser respondidos no processo. O advogado de Braga Neto declarou que a decisão de hoje do STF apenas inicia a ação penal e que vai apresentar provas para inocentá-lo. A defesa de Alexandre Ramagem afirmou que não há elementos que vinculem Ramagem aos crimes narrados pela PGR e que confia na isenção e na capacidade dos ministros do STF. A defesa de Almir Garnier declarou que não há prova contra ele, que vai demonstrar isso no julgamento e que Garnier vai ser absolvido. O advogado de Paulo Sérgio Nogueira afirmou que só vai se manifestar nos autos. A defesa de Augusto Heleno não quis se manifestar. E nós não tivemos resposta das defesas de Mauro Cid e de Anderson Torres.